Boa noite, pessoal. Vocês não me conhecem, meu nome é Tatiana e eu vou ser a professora de Sistema de Informações de vocês agora desse semestre, tá? Nós teríamos aula online hoje através do Google Meet, mas devido a alguns problemas técnicos que eu teria que logar com o e-mail institucional da FEUC para poder gravar a minha aula e eu não consegui fazer isso hoje. Então, eu não conseguiria gravar a aula, eu iria dar a aula para vocês normalmente. E pelo fato de que tem alguns e um tanto razoável de alunos que não poderiam assistir a aula hoje, e eu não conseguiria gravar a aula. Então, esses alunos não conseguiriam ter acesso ao conteúdo que eu tenho para passar para vocês hoje. Então, por isso, eu resolvi gravar essa aula, vou colocar disponível no Google Class e a partir da próxima semana nós fazemos as nossas aulas online através do Google Meet. Então, hoje a aula é gravada. Eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês uma apresentação de slide que eu tinha preparado para apresentar para vocês hoje através do Google Meet. Então, vamos lá. Vou começar a compartilhar a minha tela. Para começarmos a nossa aula, eu vou só falar um pouquinho, me apresentar para vocês tomarem conhecimento da minha formação e entenderem por que eu sou professor de vocês agora esse semestre. Então, como a aula é de sistemas de informação, e nós vamos trabalhar muito com informática, com tecnologia e com a função do TI dentro de uma empresa, por isso que eu estou aqui dando essa aula para vocês. A minha formação eu tenho faculdade de processamento de dados, ciência da computação, matemática, e eu me especializei justamente em ensinar tecnologia, ensinar informática para a educação, né? Eu já tenho 21 anos de experiência como professora, comecei a trabalhar desde os 18 anos como professora, já trabalhei muito durante esses 21 anos, mais de 10 como professora universitária, e já trabalhei, comecei trabalhando numa faculdade lá no estado de Tocantins, quando eu morava na cidade que chama Gurupi. Lá que eu comecei a trabalhar como professora universitária. Então, eu dava aula de informática, de estatística para alguns cursos. Dei aula também aqui na faculdade de Pitágoras, em Poços de Caldas. Trabalhei como professora universitária no Instituto, no IF, né? E trabalhei também durante 2 anos como professora EAD, através da Univesp, a Universidade Virtual de São Paulo. Hoje eu estou trabalhando aqui na FEUC, trabalho também no Colégio Santo Inês, e hoje eu também tenho uma escola de robótica aqui em São José. Como eu já estou no grupo de vocês do 4º semestre, então você já tem meu número de WhatsApp, está lá no grupo. Todo mundo que tiver alguma dúvida, alguma informação que quiserem comigo, tirar alguma dúvida, qualquer que vocês precisarem de mim, eu estou lá disponível para as informações, tá? E o meu e-mail está aí também para deixar registrado para vocês. Nós vamos começar hoje eu falando um pouquinho sobre o que é a nossa disciplina. Então, a nossa disciplina chama-se Administração de Sistemas de Informação. Nós vamos trabalhar como que a tecnologia, como que a informática, como o sistema de informação pode auxiliar na administração de uma empresa, na administração de um negócio. Então, como que vocês, futuros gestores, futuros administradores, poderão utilizar a tecnologia, a informática, o sistema de informação para o gerenciamento dessa empresa. Então, coloquei aqui, o nome da disciplina é Administração de Sistemas de Informação. E eu coloquei aqui, nós estamos no 4º semestre de administração.
Então, vamos começar com a nossa aula. As nossas aulas, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos ter atividades avaliativas, lá valendo 4 pontos. Essas atividades avaliativas, elas vão estar sendo sempre postadas através do Google Class, no Google Classroom, né? E eu posto lá as atividades e vocês me devolvem por lá essas atividades, tá? As atividades, elas devem ser respondidas e enviadas através do Google Class, porque nós, professores, nós precisamos deixar registrado a entrega dessas atividades por vocês. Então, essas atividades avaliativas que nós vamos fazer ao longo do semestre, elas totalizam 4 pontos. E nós vamos fazer também uma avaliação bimestral. Então, nós vamos fazer 2 avaliações, cada uma no valor de 6 pontos. E o nosso curso desse semestre vão ser divididos em aulas online e videoaulas. Então, vai ter semana que nós vamos ter aulas online e vão ter semanas que nós temos videoaulas, que eu gravo a aula e posto no Google Class para vocês. Eu sou uma professora da seguinte opinião. Para mim, eu acho que aluno bom é aquele aluno que pergunta. Então, durante as nossas aulas, eu gostaria muito de contar com a participação de vocês. Então, eu gostaria que vocês parassem a aula, que vocês perguntassem, que vocês questionassem, que vocês comentassem. Então, é muito importante para mim ouvir o comentário de vocês. É muito importante para mim que vocês me perguntem, que vocês tirem dúvidas, que vocês façam questionamentos, e assim a aula e o aprendizado fica muito melhor. Então, combinado assim, durante as nossas aulas online, eu gostaria que vocês perguntassem, questionassem, e interagissem, participassem mesmo das aulas, tá? Isso facilita muito o aprendizado. Nós vamos começar hoje, então, falando sobre, só para introduzir a disciplina, quais são os objetivos da disciplina. Então, eu dividi aqui, em objetivo geral e objetivos específicos, tá? Então, o objetivo geral da disciplina, eu vou ler aqui e eu explico. Contribuir para que o aluno desenvolva um conjunto de conhecimentos básicos sobre sistemas de informação gerencial, considerando estes como uma ferramenta importante de controle e subsídio para a tomada de decisão nas diversas áreas das organizações, como nas áreas operacionais, gerenciais e estratégicas. Então, o nosso objetivo geral aqui da nossa disciplina é fazer com que vocês entendam o que é um sistema de informação gerencial, para que ele serve, quais são os tipos, e principalmente como que esse sistema de informação pode auxiliar você como administrador de uma empresa, tá? Então, o sistema gerenciador de informação, ele é tão importante dentro de uma empresa que é até agora uma disciplina do curso de vocês, dada a importância desse tema. O sistema de informação virou 6 meses de estudo para vocês. E isso quer dizer que é importante. Então, é importante que vocês entendam o que é um sistema de informação e como que esse sistema pode ajudar vocês como administradores da empresa. E eu coloquei aqui como objetivos específicos conceituar, diferenciar, classificar sistemas. Sistemas de informação, dados, informação e conhecimento. E entender como a gestão com foco em departamentos e a gestão por processos são capazes de alterar a natureza dos sistemas de informação. Então, nós vamos ver tudo isso durante esse semestre, tá?
Nós vamos ver entender o que é gestão com foco em departamentos e o que é a gestão por processos. Então, o que é o departamento, por exemplo, departamento pessoal? Como que eu vou fazer a gestão baseado no departamento pessoal? Mas dentro do departamento pessoal, quais são os processos que são feitos dentro desse departamento? Ou departamento de marketing. Como que é o funcionamento desse departamento e como que são feitos os processos dentro desse departamento? E como a gente junta tudo? Então, isso são todos objetivos da nossa disciplina. É lógico que eu estou falando aqui de uma maneira informatizada, né? Nós vamos fazer tudo isso através de um sistema de informação, através de tecnologia, porque senão não tem motivo a nossa disciplina. Aí eu coloquei aqui, ó, sistemas, processos e informação. E eu fiz a seguinte pergunta: como um sistema pode influenciar no sentido de ajudar no gerenciamento de uma empresa? Como que um sistema pode ajudar o gerenciamento de uma empresa? A primeira coisa que a gente tem que saber, eu estou falando aqui, mas o que é um sistema, né? Dentro de uma empresa, o que é um sistema? Eu coloquei aqui embaixo, só para melhorar, o conceito de sistemas. Então, coloquei aqui, ó, conjunto de partes, componentes que interagem entre si de forma ordenada a fim de atingir um objetivo comum. Então, eu vou pegar várias partes de um todo, vou fazer com que essas partes se interajam, trabalhem juntas para ter um objetivo comum. Agora, vamos levar isso para dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa tem várias partes. Eu tenho o departamento de compras, eu tenho o departamento de marketing, eu tenho o departamento de RH, eu tenho o departamento de finanças, então tem várias partes, vários componentes. E eles não trabalham sozinhos, eles são independentes, mas eles têm que se interagir, eles têm que trabalhar em conjunto com um objetivo. Qual que é o objetivo? Qual que é o principal objetivo de uma empresa? Lucro. Se a empresa não tiver lucro, não tem motivo para existir. Então, esse sistema que eu estou querendo dizer aqui é um mecanismo, é um conjunto de ações que, juntando todos esses componentes, essas partes da empresa, elas possam interagir, possam trabalhar juntas com o objetivo de dar lucro para a empresa, de melhorar a lucratividade da empresa, tá? Só que para essa interação, para esse sistema funcionar, é obrigatório existir procedimentos e regras. Tá? Então, nós vamos estudar isso, como esses procedimentos e como essas regras devem interagir entre si, né, para que esse sistema funcione e ajude a empresa a ter mais lucro. Então, é isso, ó. Sistema, nós vamos juntar os vários departamentos da empresa, vamos fazer com que esses departamentos conversem entre si para aumentar a lucratividade da empresa. E quando eu falo isso, eu estou falando de juntar os vários departamentos para que conversem entre si de uma forma tecnológica, né? É de uma forma de usando tecnologia, usando a informática com esse intuito de fazer esse sistema funcionar. Continuando aqui, ó, eu coloquei os parâmetros dos sistemas. Um sistema, ele tem entrada, saída, processamento e a retroação. O que é isso? Um sistema,
ele não funciona sem uma entrada. Então, por exemplo, vamos supor que nós vamos no supermercado. Eu entrei no supermercado, fiz minhas compras, eu tenho que passar no caixa. Ali dentro do caixa, a moça, a atendente, vai pegar os produtos que eu acabei de comprar, vai passar ali pelo leitor de código de barras. Esses produtos vão para o sistema que está armazenado ali no computador do caixa. Esse sistema vai fazer o processamento. Então, é isso. Ó. A entrada seria o quê? Os dados que eu vou colocar dentro do sistema. Então, eu tenho que alimentar o meu sistema. Falando desse departamento lá de vendas de um supermercado. Qual que seria a entrada? A entrada seria os produtos que eu estou comprando. Então, eu vou lá, faço uma compra e o atendente vai ter que entrar com os produtos, entrar com a minha compra, né? Então, isso é a entrada. O atendente vai incluir no sistema todos aqueles produtos que eu acabei de comprar. Depois eu tenho uma saída, porque eu entrei, o atendente entrou com os produtos no sistema, esse sistema fez o processamento, né? Manipulou esses produtos, manipulou essa entrada, armazenou os produtos a minha compra nos seus devidos lugares e devolveu uma saída. E depois a retroação é tipo feedback, né? Será que o meu sistema ele está funcionando de maneira adequada? Será que está sendo satisfatório tanto para a empresa como para o usuário, como para o cliente? Então, porque eu tenho a entrada, eu vou inserir os dados, vou fazer o processamento e eu tenho uma saída. A saída seria, por exemplo, a nota fiscal lá falando da compra, né, do supermercado, lá passar na caixa passar os produtos no caixa do supermercado. E como retroação ou retroalimentação, eu tenho que verificar se esse sistema está satisfatório. Está satisfatório para quem? Para a empresa, está satisfazendo as necessidades da empresa, está satisfatório para o usuário, o atendente do supermercado está conseguindo manipular o sistema corretamente, está tendo facilidade, está tendo muita dificuldade, e tem a satisfação também do cliente da empresa, né? Será que esse sistema que está sendo feito ali, será que o atendimento do caixa está sendo satisfatório? Então, eu tenho um sistema sempre vai ter entrada, processamento, processa a entrada, gera uma saída e depois eu tenho um feedback. É isso que eu acabei de colocar aqui, ó. Eu tenho a entrada, os componentes, né, o processamento. Esses componentes, esse processamento vão gerar uma saída e essa saída tem que devolver um feedback para a empresa. E eu coloquei aqui, o termo sistema significa combinar, ajustar, formar um conjunto. Então, é isso. Eu falei do supermercado, por enquanto, mas existem vários tipos de sistemas disponíveis aí, que as empresas usam. Eu tenho um supermercado, pode ser numa farmácia, pode ser numa escola, pode ser numa instituição financeira. Então, por exemplo, o banco, nós vamos no banco, no caixa eletrônico do banco, ali tem um sistema. Eu vou fazer um depósito, então a minha entrada vai ser o dinheiro que eu vou colocar do banco. Vai fazer um processamento e vai gerar uma saída. E depois eu tenho um feedback. Será que esse sistema está satisfatório para o usuário ou para a instituição financeira? Então é isso. Um sistema sempre tem esses 4 componentes. Eu tenho que inserir dados, o sistema vai ter que fazer um processamento desses dados, vai ter que me dar uma saída
e depois eu tenho um feedback. Vou dar mais um exemplo aqui. Vamos supor uma lanchonete, um negócio bem pequeno, só para ficar mais fácil de entendimento. Dentro desse meu empreendimento pequeno, uma lanchonete, eu tenho um sistema que gerencia essa lanchonete. Então, vamos supor que eu fiz compra, eu como proprietário dessa empresa, fiz compra para minha lanchonete. Então, eu vou atualizar o meu estoque. Quando eu vou atualizar o meu estoque, eu vou gerar entradas. Então, eu vou colocar lá, eu comprei um engradado de Coca-Cola. Então, eu vou entrar no meu sistema com Coca-Cola, com bebidas, com refrigerantes. Então, a minha entrada seria o quê? As garrafas de Coca-Cola. Essa seria a minha entrada. Aí, eu tenho aqui dentro de componentes ou processamento, o que seria? A partir do momento que eu entrei com essa informação, que eu comprei Coca-Cola, o sistema meu tem que fazer o processamento e tem que ir lá no estoque, atualizar o meu estoque e aumentar o meu estoque de refrigerantes que estão armazenados na empresa. Depois de atualizar ou fazer o processamento dessa entrada, ele vai me dar uma saída. O que seria a saída? Vai mostrar na tela do computador para mim qual que é o estoque total que eu tenho. Porque eu já tinha um estoque, eu fiz uma compra, então eu fiz uma entrada. Ele processou e ele vai me dar o estoque atual. Isso seria a saída. E com o andar dos dias, né, do dia a dia da empresa, eu vou ter um feedback que será que o meu estoque ele está satisfatório? Será que eu tenho que comprar mais? Eu tenho que diminuir as compras? Então, esse é o feedback. Tá? Então, não pode esquecer que o sistema ele tem que ter entrada, processamento, saída e o feedback. Depois, eu coloquei ali, ó, teoria geral dos sistemas. O que é a teoria geral dos sistemas? É a compreensão dos sistemas. Aliás, a compreensão dos sistemas somente ocorre quando estudamos os sistemas globalmente, envolvendo todas as interdependências de suas partes. Então, assim, como eu já falei aqui nessa aula, uma empresa tem vários departamentos. E esses departamentos, eles são independentes, mas eles têm que funcionar de forma sincronizada. Então, um bom sistema consegue fazer essa sincronização. Então, por exemplo, o que seria essa sincronização? Eu tenho dentro de uma empresa o departamento de compras, eu estou comprando produtos, né? O departamento de produtos, compras ou produtos. Eu tenho o departamento de vendas, eu tenho o departamento de finanças, eu tenho o departamento de contas a pagar. Então, quando eu faço uma venda para o cliente usuário, automaticamente o meu sistema já tem que acreditar lá no meu departamento de finanças que eu fiz uma venda. Então, já vai crédito para o meu departamento de vendas, de finanças. Ao contrário, quando eu fiz uma compra para aumentar o meu estoque, já tem que atualizar lá o meu contas a pagar. Né? E automaticamente, isso tem que ser feito de maneira... de maneira... Eu não vejo o usuário do sistema não vê essa interdependência entre os departamentos, mas é feita de forma automática. A minha compra já aumenta o estoque, mas debita lá no departamento de finanças. Então, uma compra minha aumenta o estoque, mas aumenta também a minha dívida. O meu departamento do setor de contas, né? Então, o sistema tem que fazer isso, tá? Tem que fazer essa ligação entre os departamentos.
E essa ligação tem que ser feita de forma automática. E qual que é a função de um sistema? Suprir as necessidades da empresa. A estrutura. Isso aqui eu já falei para vocês. Ó. Entrada, os transformadores, né, os elementos transformadores, que é o processamento. A relação entre esses processamentos, eu tenho que fazer a relação entre os vários departamentos. E eu tenho que ter o feedback e as minhas saídas. Continuando. Quais são as características dos sistemas? Primeiro, um sistema ele tem que ter um objetivo, né? Todo sistema tem um ou alguns objetivos. Qual que é o objetivo do meu sistema? Porque dentro de uma empresa, principalmente se for uma empresa pequena, às vezes o empresário, o gestor dessa empresa, não tem recurso financeiro para, naquele momento, informatizar toda a empresa. Então, ele pode, por exemplo, ir informatizando por departamentos. Primeiro, ele informatiza o departamento pessoal, depois ele informatiza a compra, ele vai informatizando aos poucos. Então, cada sistema de informação, cada sistema desse tem um propósito ou um objetivo, ou vários objetivos. Ali, outra característica, globalismo ou totalidade. Todo sistema tem uma natureza orgânica, pela qual uma ação que produz uma mudança em uma das unidades do sistema, com muita probabilidade, deverá produzir mudança em todas as outras unidades desse. Isso que eu acabei de falar. A compra de produtos para a minha empresa tem que atualizar o estoque, mas ao mesmo tempo tem que atualizar as contas a pagar. Tem que atualizar, para fazer essa compra, eu tenho que consultar os meus fornecedores e assim por diante. Então, assim, esse sistema, ele pode ser feito por partes, ele tem que ser independente, mas ele tem, ao mesmo tempo que ele é independente, ele tem uma relação entre suas partes que uma parte atualiza a outra. Aí eu coloquei aqui, ó, classificação de um sistema. Existem vários tipos de sistemas. Então, eu tenho a primeira classificação. Um sistema pode ser aberto ou um sistema ele pode ser fechado. Por exemplo, um sistema aberto é aquele que tem interação com o ambiente, como está escrito aqui. Ou seja, um sistema aberto, quando eu vou num caixa eletrônico fazer um depósito ou fazer um saque, eu, como usuário, como um cliente de fora da empresa, eu tenho acesso ao sistema. A uma parte do sistema. Então, a parte desse sistema, ele é aberto. Aberto por quê? Porque possui um grau de interação com o ambiente. Uma parte do sistema bancário interage com usuários. Agora, eu também tenho uma parte desse sistema que ele é fechado. Então, existe parte desse sistema que não tem interação com o usuário final. Só pessoas lá da gerência é que têm acesso a esse sistema. Então, essa parte do sistema ele é fechado. Então, eu tenho um sistema como um todo, e que parte do sistema vão ser abertas e parte do sistema vão ser fechadas. As abertas são aquelas que o usuário final tem acesso, tem interação com o sistema. E a parte fechada é aquela parte que não tem interação com o usuário final. É aquela parte que só os gestores, a gestão mais elevada da empresa é que tem acesso a essa parte. Depois, outra classificação. Eu tenho sistemas que são
adaptável ou não adaptável. O que significa isso? Quando nós temos uma empresa, todo mundo sabe que hoje em dia, com a internet aí disponível para todo mundo, nós conseguimos baixar um sistema gerenciador de empresa pela internet. Muitos são até gratuitos. E eu consigo baixar um sistema desse, implantar na minha empresa, instalar no meu computador e conseguir fazer esse sistema funcionar para a minha empresa. Só que esse sistema ele é padronizado. Ele não vai ter as características da minha empresa, né? Então, vão ter muitas ações ali dentro daquele sistema que eu não vou nem usar, porque não serve para a minha empresa. E vão ter algumas ações que eu queria que tivesse, mas como não é feito especificamente para a minha empresa, não vai ter. Então, esses são os sistemas não adaptáveis. Então, não tem alteração. Eu compro um sistema pronto e a empresa vai se adaptar àquele sistema, vai usar os recursos que ele tem e vai ter que ficar satisfeita com aquilo. Ou eu posso mandar fazer ou adquirir, pagar um engenheiro de software para fazer o meu sistema. Aí ele vai fazer um sistema adaptável à minha empresa, com as características da minha empresa. Então, esse engenheiro vai fazer um estudo, um diagnóstico da empresa, vai ver realmente as necessidades da empresa e vai fazer um sistema para a minha empresa. Então, ele vai ser totalmente adaptável à minha empresa. Então, existem esses dois tipos de sistemas. Aquele que é feito específico para a minha empresa, que é adaptável para a minha empresa, ou aquele que eu já compro pronto e que eu uso na minha empresa, porque eu achei melhor não gastar esse recurso financeiro mandando ou encomendando para um engenheiro de software fazer um sistema para mim. Por que eu estou falando tudo isso? Vocês como futuros administradores de uma empresa, não é a função de vocês construir um sistema. Isso é para outro tipo de profissional. Mas vocês, como gestores de empresa, vocês têm que saber que tipo de sistema que a sua empresa necessita. Você tem que saber de algumas características para ter até uma linguagem mais profissional com aquele engenheiro de software. Você vai ter que saber conversar com ele, saber explicar o que a sua empresa necessita e o que a sua empresa espera do sistema que esse profissional vai construir para você. Então, faz parte das atribuições do administrador entender da empresa e saber o que a sua empresa necessita em relação a um sistema. Então, você tem que saber, você não vai construir um sistema, mas você tem que saber o que seria um sistema ideal para a sua empresa. Até para você conseguir conversar com esse engenheiro de software e explicar para ele o que vocês precisam para a empresa. Depois eu tenho sistemas permanentes ou temporários. Esses temporários, eles são feitos, como o próprio nome está dizendo, para funcionar durante um determinado tempo e depois não vai usar mais. E os permanentes são sistemas que a gente vê em todo estabelecimento comercial. Então, toda vez que abre-se uma empresa, o intuito é que essa empresa dure para sempre. Então, geralmente, a pessoa abre uma empresa acreditando que ela vai durar para sempre, então ela vai precisar de um sistema permanente. Agora, existem sistemas também que são temporários. Então, por exemplo, a empresa vai fazer uma pesquisa de mercado. Para essa pesquisa de mercado, ela fez um sistema ali temporário, que vai funcionar só durante essa pesquisa, depois não vai funcionar mais. Então, por isso que existem os sistemas permanentes e os sistemas temporários.
Agora aqui, ó, essa parte aqui é muito importante a gente entender e nós vamos falar o semestre inteiro sobre esses 3 componentes. Então, eu tenho dados, informação e conhecimento. Qual que é a diferença entre esses 3? O que é um dado? Se eu falar assim para vocês, 3,49. 3,49. Tá, 3,49. O que é 3,49? 3,49 é um número. Todo mundo sabe. 3,49. Mas o que é isso? Bom, 3,49 pode ser o preço de alguma coisa, pode ser a altura de alguma coisa, pode ser a dimensão de alguma coisa, pode ser a massa de alguma coisa. Então, esse 3,49 que eu acabei de falar para vocês é só um dado, um valor, qualquer um número, sem informação nenhuma dentro dele. É um dado, 3,49, tá? Eu escrevo aqui 3,49, não significa nada. Agora, se eu falo o preço da gasolina é 3,49, esse dado 3,49 já vira uma informação. Agora eu já sei o que é o 3,49. É o preço da gasolina. Então, o que era um dado, o 3,49, quando eu junto com o preço da gasolina é 3,49, eu já estou gerando uma informação. Então, e quando que essa informação se transforma em um conhecimento? Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa que faz entregas, né? Faz entregas interestaduais. Você faz entrega em outros estados. Então, você tem que saber o preço da gasolina para poder fazer essa entrega, para embutir no preço dessa mercadoria o frete, o valor da gasolina que você o custo da gasolina que você vai ter para fazer essa entrega. Então, essa informação de que o litro da gasolina está 3,49, para a sua empresa já gera um conhecimento. Que conhecimento é esse? O quanto que eu vou ter de custo para fazer tal entrega. Então, isso é muito importante dentro de um sistema. Diferenciar o que é um dado, o que é uma informação e o que é um conhecimento. Aqui, eu coloquei... É quase a mesma informação, ó. Por exemplo, o mesmo dado, eu coloco no meu sistema 3,49. Aí o meu sistema já vai fazer a manipulação, já vai colocar no meu sistema como o preço da gasolina é 3,49. E o meu sistema já vai fazer disso uma informação. Então, já vai embutir no meu produto o valor do frete. Já vai embutir no meu produto esse custo a mais. Então, um dado, quando ele é manipulado por um sistema, ele gera uma informação. Isso é importante para a gente. Depois, eu coloquei esse quadro aqui, ó, que nós vamos estudar bastante durante esse semestre. Eu tenho aqui, esse quadro ele pode servir para organização pública ou privada, independente. Aí o título eu coloquei Sistema de Informação Computadorizado. Hoje em dia, quase não existe mais empresas que não têm um computador e que as suas informações, por menor que seja a sua empresa, vai ter ali um computador em que você vai guardar as suas informações. Mesmo que seja dentro de uma planilha do Excel, você não vai, hoje em dia, não tem mais aquele negócio de anotar numa caderneta, num papel, escrito à mão, as informações da sua empresa. Mesmo que você não tenha um sistema, você vai ter pelo menos uma planilha no Excel com as suas informações. Então, aqui, ó, no meio desse esquema, eu coloquei ali um computador. Entrando nesse computador, eu tenho a minha entrada, que é o input, né? Eu comprei uma mercadoria
e eu vou colocar, mesmo que seja numa planilha do Excel, a entrada de uma mercadoria. Então, eu vou usar o computador para isso, tá? E eu vou ter uma saída quando eu emitir um relatório, por exemplo, do meu estoque. Para fazer tudo isso, eu tenho ali, regras e procedimentos. Eu não posso gerar essa entrada aqui de qualquer forma. Não, eu tenho regras e eu tenho procedimentos. E eu tenho um usuário que faz isso. Essa entrada não entra no computador por osmose, né? Ou por telepatia. Então, eu tenho que ter um usuário que faz essa entrada aqui no meu computador. E esse computador também gera uma saída que é vista através por um usuário. E tudo isso aqui, ele é gerado através de uma base de dados. Vamos supor uma grande empresa, ela tem uma base de dados grande e eu tenho uma base de software. Então, eu tenho um software que vai fazer esse gerenciamento dos dados, né? E eu coloquei aqui do lado, as funções da organização. Então, aqui dentro desse sistema de softwares, a gente vai gerenciar produção, vendas, compras, marketing, tudo isso. Então, eu coloquei aqui, e isso também, o meio externo, eu vou ter os meus clientes, eu vou ter os meus fornecedores, compradores, economia, sociedade, meio ambiente. Tudo isso é externo ao meu sistema meu sistema gerencial da minha empresa, mas que também influencia aqui dentro. Porque esse cliente influencia o meu sistema e o meu sistema influencia o meu cliente. Como? Então, por exemplo, se eu tenho um bom sistema, eu tenho cadastrado os meus clientes. E dentro do cadastro de cada cliente, eu posso ter as preferências do meu cliente. Então, vamos supor que determinado dia chegou para a minha empresa, entrou no meu estoque um produto que um determinado cliente aqui gosta muito, que ele é um comprador assíduo desse produto. Então, toda vez que chega esse produto, esse cliente que está no meio externo da minha empresa, ele compra. Então, a partir do momento que esse produto, que o meu usuário faz a entrada aqui no meu sistema, o meu sistema já deve gerar uma saída avisando, né, o departamento, algum departamento da empresa, que chegou esse determinado produto e que tal cliente gosta desse produto. Aí, automaticamente, esse sistema já deve dar uma mensagem, um alerta, alguma coisa, avisando esse cliente aqui que chegou um determinado produto. E isso existe em grandes empresas. Em grandes empresas, por exemplo, existe até reconhecimento facial. Então, a pessoa entra no supermercado, já reconhece aquele cliente e já manda pro celular daquele cliente as ofertas do dia de acordo com as preferências do cliente que já está cadastrado no sistema. Então, assim, esse sistema da empresa é interno, mas ele é influenciado pelo meio externo, pelos clientes, como eu acabei de falar para vocês, pelos concorrentes. Então, o meu sistema, ele tem que estar de olho, ele tem que estar em alerta com o que está acontecendo com o concorrente, tá? Toda vez que eu for fazer uma compra, vou fazer uma entrada aqui no meu sistema, eu tenho que consultar os fornecedores que estão lá no meio externo, mas que influenciam o meu sistema. Então, esse sistema aqui, ele é complexo. Então, tem vários, isso aqui é tudo interno, mas que também é influenciado pelo meio externo.
Um sistema gerencial hoje bem feito, ele ajuda muito uma empresa. Vamos começar aqui falando para vocês uma pequena empresa. Então, por exemplo, o mínimo que um sistema gerencial desse deve fazer para uma pequena empresa eu tenho uma lanchonete. O meu estoque de refrigerante acabou, automaticamente o meu sistema já tem que dar um alerta ali na tela do computador, tem que comprar refrigerante. Ou então, o meu sistema ele já tem que estar alerta que durante a semana eu vendo, por exemplo, 10 latinhas de Coca-Cola, mas durante o final de semana eu já vendo 20, já vendo o dobro. Então, o meu sistema já tem que ter controle de tudo isso. Então, na sexta-feira, o meu sistema já tem que emitir um alerta para o usuário lá, para a pessoa que controla o sistema, que hoje, sexta-feira, está na hora de comprar mais refrigerante. Então, tudo isso deve ser feito por um sistema. E eu falei agora de um sistema simples, né? Do mais simples que poderia existir, até o sistema mais complexo que pode existir, que é isso que eu falei para vocês. Um supermercado, por exemplo, que tem até um reconhecimento facial que a pessoa, o cliente entra na empresa, já é reconhecido, automaticamente ele já recebe via celular as ofertas do dia, de acordo com as suas preferências, de acordo com o que ele compra habitualmente. Então, um sistema, ele tem que ter esse mecanismo de auxiliar o administrador na sua tomada de decisão. Então, uma das principais funções de um sistema é auxiliar o gerente na tomada de decisões. Vamos continuar aqui. Aí eu coloquei aqui, formas de gestão e sistemas de informação. É importante ressaltar que diferentes formas de gestão geram necessidades diferentes de sistemas de informação. Eu acabei de falar, se eu tenho uma pequena empresa, eu preciso de um sistema mais simples. Se eu tenho uma grande empresa, eu preciso de um sistema mais robusto, mais complexo. E dependendo do tipo de empresa, é o tipo de sistema que eu vou precisar. Então, o sistema para gerenciar uma farmácia é totalmente diferente de um sistema para gerenciar uma escola. A escola não tem estoque, né? A escola não tem fornecedores, mas a escola tem alunos, tem professores, tem RH. Então, assim, diferente sistema para diferentes necessidades. Isso é muito importante. E também, um bom sistema, ele tem várias camadas de acesso. Então, por exemplo, aqui em cima, no topo dessa pirâmide aqui, quem vai ter acesso às informações mais importantes? Só o nível estratégico da empresa, só os gerentes sêniores, tá? Então, aqui em cima, no topo, nas informações mais importantes da empresa, só os gerentes vão ter acesso. À medida que as informações vão ficando menos importantes, vai abrindo esse leque aqui, E aqui no final, é que eu tenho o nível operacional ou os gerentes operacionais. Então, que trabalham com os dados menos importantes do sistema. Então, por exemplo, o atendente do caixa do supermercado, ele vai ter acesso a só uma parte do sistema. Então, ele não vai ver o preço de custo do produto que ele está cadastrando, ele não vai ver o imposto que tá pagando sobre cada produto, ele não vai ver o lucro sobre cada produto, ele não vai ver as informações lá do departamento pessoal
quanto que cada funcionário recebe dentro da empresa. Então, um bom sistema, ele dá acesso específico para cada tipo de funcionário dentro da empresa. Então, por exemplo, eu que sou professora da FEUC, eu tenho acesso ao sistema. Mas o que eu tenho acesso? Eu tenho acesso só ao sistema de notas e avaliações dos meus alunos. Eu não consigo ver, por exemplo, o faturamento da empresa. Eu não consigo ver qual é o aluno que está devendo, qual é o aluno que está em dia com mensalidade. Eu não consigo ver quanto que ganha uma faxineira. Eu não consigo ver as compras da empresa. Então, cada setor da empresa, cada tipo de funcionário da empresa tem acesso ao seu nicho, ao seu ramo de atuação dentro da empresa. Aqui, por exemplo, nesse setor aqui de vendas e marketing, eles vão ter acesso só às informações de vendas e marketing. Ele não vai saber o quanto que está fabricando, o quanto que é a finança e quanto aqui no recursos humanos, quanto que cada funcionário ganha. Então, um bom sistema, ele tem essa divisão. Cada departamento fica responsável e tem acesso ao seu tipo de informação. Não é todo mundo que vê as informações. Cada departamento com a sua informação específica. Depois, eu coloquei aqui, principais vantagens de um sistema de informação bem construído. Aí eu vou ler aqui essas vantagens, tá? Eu coloquei aqui otimização do fluxo de informação, permitindo maior agilidade e organização. Então, o que é o fluxo de informação? O fluxo de informação é um departamento conversar com outro departamento. Então, eu tenho um departamento de vendas. O departamento de vendas, o meu cadastro de vendas, ele tem que estar conversando com o meu departamento de clientes. Na hora que eu chegar um cliente na minha loja, ele já vai acessar o meu setor de vendas para fazer a venda para esse cliente. E outra coisa, na hora que eu fizer essa venda, já tem que estar ligada com o meu cadastro de estoque, para dar baixa no meu estoque. Então, isso é o fluxo de informação. Os setores são independentes, mas um conversa com o outro. Isso é um bom sistema, tem que permitir essa conversa entre os departamentos. Depois tem ali redução de custos operacionais e administrativos e ganho de produtividade. Quanto mais existe esse fluxo, quanto mais existe a conversa, mais ágil são os procedimentos dentro da empresa. Maior integridade e veracidade da informação, maior estabilidade, maior segurança de acesso à informação. Depois, tecnologia da informação. Todo mundo aqui já ouviu falar de TI. Toda empresa tem o seu departamento de TI. E o que é esse famoso TI? Nós vamos estudar muito sobre o TI aqui nas nossas aulas. Então, eu coloquei aqui um conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação. Então, tudo que está relacionado com computação, com tecnologia, faz parte do departamento de TI. E hoje em dia, a informação é um fator decisivo na gestão. Depois eu coloquei aqui, o que um gestor necessita saber sobre o uso e a administração de tecnologia de informação nos seus negócios. Eu coloquei, a informação deve ser precisa, completa e de produção econômica. Todas as vezes que nós
por exemplo, eu fiz uma compra, eu cadastrei essa compra no meu sistema, eu estou gerando uma informação. Essa informação deve ser precisa, né? Deve ser verdadeira. Eu não posso errar, eu não posso comprar um produto por R$5 e cadastrar por R$4. Não, ela deve ser precisa. Ela deve ser completa. Eu tenho que colocar todas as informações dessa minha compra, por exemplo, e ela tem que gerar uma produção econômica. Ela tem que gerar lucro para a minha empresa. O valor da informação está diretamente ligado ao modo como ela ajuda os tomadores de decisão a atingir os objetivos da organização. Então, como eu falei para vocês, hoje em dia, os sistemas de informação dentro de uma empresa está muito ligado com a tomada de decisão. Então, antes de fazer uma compra, antes de fazer um plano de marketing, o sistema de informação tem que dar informações para o estrategista da empresa. Então, se eu vou fazer, por exemplo, se eu estou pensando em fazer uma promoção, então eu tenho que uma promoção de alguns produtos da minha empresa. Antes de fazer essa promoção, eu tenho que consultar o meu sistema. Eu tenho que ver preço de custo, eu tenho que ver quanto que eu vendo desse produto por mês, qual a época do ano que eu vendo mais esse produto, qual a época que eu vendo menos, que tipo de cliente que compra o meu produto. Todas as informações que eu necessito para fazer uma promoção tem que vir de onde? Tem que vir do sistema. Então, se eu quero fazer uma promoção, se nós estamos no inverno, eu vou fazer uma promoção de roupas de verão, por exemplo. Né? E essas informações, quem compra mais? Qual é a época do ano que eu vendo mais esse tipo de produto? Essas informações têm que vir do sistema de informação. A tecnologia de informação pode ajudar a empresa a melhorar a eficiência e eficácia nos processos de negócio. É isso, tá? Então, o sistema de informação, ele tem que ajudar o gestor, tem que ajudar o gestor a tomar as melhores decisões para a empresa. Aqui, eu coloquei o papel do gestor de TI. Então, aqui eu tenho a coordenadoria de tecnologia de informação, que vai coordenar o núcleo de desenvolvimento e manutenção do sistema, quem vai fazer a programação desses sistemas, núcleo de gestão de segurança da informação, porque hoje em dia isso é muito importante, né? Não adianta eu ter um sistema ótimo, mas se eu não tenho segurança. Se alguém de fora consegue acessar os meus dados, então eu tenho que ter segurança. Eu tenho que ter um núcleo de atendimento ao cliente. Não adianta eu ter todo o sistema e meu cliente não é bem atendido. E eu tenho que ter um núcleo de gestão de infraestrutura de redes. Então, eu tenho que ter uma pessoa que fique responsável pela estrutura física da tecnologia, né? Porque eu tenho computador, eu tenho que ter rede, eu tenho que ter sistema de internet, por exemplo, eu tenho que ter alguém responsável por deixar tudo isso funcionando. Então, como um sistema funciona através da tecnologia, eu tenho que ter um funcionário, eu tenho que ter um responsável dentro da minha empresa que deixe sempre essa tecnologia funcionando. Já pensou nisso, chegar no supermercado e o sistema tiver caído? Não está funcionando o sistema. E aí, o supermercado não vai fazer vendas? Então, tem sempre que ter alguém, um responsável para deixar o sistema sempre no ar, sempre funcionando. E eu coloquei aqui também, um outro gráfico desse, o papel do gestor de TI. Então, eu tenho a divisão de desenvolvimento. Quem vai desenvolver o meu sistema, geralmente o engenheiro de software. Quem vai dar o suporte, porque não adianta a gente o engenheiro desenvolveu o sistema,
mas sempre dá um probleminha aqui, um probleminha ali, chegou um funcionário novo que não sabe usar o sistema, eu vou ter que dar um treinamento, então tem que ter a divisão de suporte e eu tenho que ter a divisão de atendimento ao usuário. Quando fala aqui divisão de atendimento ao usuário, quem é o usuário? O usuário é aquele que fica lá, o atendente do caixa, ele é o usuário. Então, eu tenho que fazer treinamento, né? Eu tenho que tirar as dúvidas. E o usuário também é aquele, por exemplo, aqui em São José, a gente tem o Supermercado Fonseca, que tem aquele atendimento, eu esqueci o nome, que nós façamos nossa compra sozinhos. Então, eu sou um usuário e quando dá algum erro lá naquele self-checkout, tem que ter um funcionário do supermercado que vem me ajudar. Então, tem que ter um departamento, dentro do departamento de TI, tem que ter alguém responsável para fazer esse atendimento ao usuário. Seja o usuário o atendente do caixa, ou seja o usuário aquele lá no self-checkout que faz a sua compra sozinho. Então, por hoje, a nossa aula é isso, gente. Nós fizemos aqui uma introdução. Nós fizemos uma introdução aqui, vai ser o nosso conteúdo, né? Que nós vamos ver esse semestre na sala de aula. A aula eu planejei para ser um pouco mais extensa, porque eu planejei ter mais algum tipo de interação com vocês, mas como não foi possível a aula online. Mas é isso. O conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje é esse. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer informações que vocês precisem, pode colocar lá no Google Class ou pode mandar para mim por WhatsApp, que vocês têm meu nome lá, meu número lá no grupo de vocês. E é isso. Então, gente, boa semana para vocês e eu vejo vocês na nossa aula online na próxima terça-feira. Tchau, até terça-feira.